Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Como vocês viram no título do vídeo, religiosos negam Jesus Cristo e negam também a Bíblia. Como assim? Quando isso aconteceu? Como ocorreu? Quem fez isso? Que religioso que foi? Calma aí, olha só, vamos ver que religiosos negam Jesus e negam a Bíblia. E isso, o próprio apóstolo Paulo, ele prova isso. Então vamos de cara logo para o verso onde ele prova isso. Então vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículos do 16 ao 19. Ele diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha, prestem atenção no que ele vai falar. Ele fala assim: Não diz e aos descendentes como se fosse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então o próprio apóstolo Paulo ele confirma aqui nesse momento que esse descendente é Cristo, era Jesus. É lá naquela geração dos judeus lá 2000 anos atrás, aquele Jesus era Cristo. Então olha só, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, aqui ele está falando da lei de Moisés, que veio 430 anos depois. Exatamente, a lei de Moisés veio 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. Olha só, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, olha só, agora é que o Paulo vai entrar nessa questão e provar que religiosos negam tanto a Bíblia quanto o próprio descendente que é Cristo. Esse descendente ele não está falando da segunda volta de Cristo, da terceira, quarta, quinta, enfim. Ele está falando da vinda do Messias, o descendente, aquele que morreu na cruz. Ele está falando deste. Olha só. Qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele diz aqui, foi adicionada por causa das transgressões, ou seja, por causa das transgressões antes da lei, daquele povo que transgrediam antes da lei. Então ela foi adicionada por causa dessas transgressões. E é o que ele fala, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e que lá em cima ele fala que é Cristo. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então olha só, se a lei de Moisés foi acrescentada, ela foi adicionada por causa da transgressão depois de 430 anos, até que viesse o descendente, isso significa que quando esse descendente veio, ela acabou, porque ela foi adicionada até que ele viesse. E se hoje se ensina ainda na religião a lei de Moisés, é porque eles negam esse descendente, e que Paulo ali em cima fala que é quem? Que é Cristo. Então não pode se ensinar a lei de Moisés se ela foi adicionada até que viesse o descendente, que era Cristo, que era Jesus, aquele que morreria na cruz. E ele ainda confirma, olha só, em Lucas 16 diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Esse João é João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Por que então a lei? Essa lei é a lei de Moisés. A lei e os profetas vigoraram até João, porque João anunciou aquele descendente, que era Jesus. Aquele descendente que herdou as promessas de Abraão na cruz, que era Jesus, ele veio, João anunciou esse descendente. Por isso que a lei vigorou até João, porque quando veio esse descendente, ela haveria de acabar. Só que ela ainda passou por um tempo de transição. E Paulo, ele confirma ainda, olha em Romanos capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, que é esse descendente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela.
e não viverá por Cristo, que é o descendente, e que os judeus, eles praticam a lei de Moisés ainda até os dias de hoje, porque eles negaram esse descendente que é Cristo. Então, dá para se entender o motivo que eles ainda ensinam e praticam a lei de Moisés até os dias de hoje, porque eles negaram e ele espera a primeira vinda de um Messias ainda. Mas na religião ainda se ensina a lei de Moisés. Porque eles confessam com a boca, mas o coração está longe, não conhecendo a justiça de Deus. E eles tentam estabelecer a sua própria justiça. E não é só isso, olha só, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 14 ao 17, o que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelados que em Cristo, esse Cristo que foi o descendente, aquele descendente que ele falou no outro verso, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículos do 14 ao 17. Então, a lei de Moisés mantinha eles escravos da lei. Eles eram os filhos escravos, até que viesse o descendente para herdar a promessa. Então hoje se é ensinado a lei de Moisés porque se é negado este descendente. Se nega que Cristo, que Jesus foi este descendente, então se continua o ensino da lei de Moisés, que foi adicionado até que viesse esse descendente, que é Cristo Jesus. Agora, olha o que ele mesmo fala em Mateus capítulo 15, versículos do 8 ao 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A própria lei de Moisés era um preceito dos homens, havia muitos rituais físicos, tradições de homens, tradições e rituais físicos ali de comer pão, de abluções, que foram impostas até um tempo oportuno de reforma. Mas que quando veio o descendente, ele acabou, não tem mais, porque foi adicionado até que viesse esse descendente. Hoje, desconhecendo a justiça de Deus, religiosos ainda tentam colocar os seus preceitos, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, as suas tradições. E em vão eles adoram ao Senhor, porque o coração está longe, ensinando preceitos de homens e não o de Cristo. E o coração deles está embotado, tendo um véu. Só que esse véu é retirado quando se entende que esse descendente, ele herdou a promessa. E a lei foi adicionada até que esse descendente viesse, e ele enviaria o Espírito de seu Pai a todos aqueles que crêem. E onde está o Espírito, aí há liberdade. Por isso, eles negam esse descendente e tentam estabelecer a sua própria justiça, ensinando preceitos de homens. Eles em vão adoram a Deus, porque eles confessam com a boca, mas o coração está longe. Galera, parece então que tem muito mais mentira do que imaginávamos. E nenhuma mentira pode proceder da verdade. Então esse vídeo é um vídeo curto, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E eu espero vocês no próximo. Até lá!